Graças a Deus. Deus é bom, né, irmãos? O Senhor é Deus das maravilhas. O Senhor é Deus que... O Senhor Deus, quando Ele tem uma obra, Ele tem mesmo, né? Quem é que vai entender a mente do Senhor, né? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, né? Igreja não é oba-oba, não é gritaria. Igreja não é aglomerado de pessoas, não. Igreja é isso aqui, ó. Igreja é comunhão. Igreja é ajuntamento de pessoas que têm um propósito de adorar o Senhor. Vamos concluir o nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Vamos concluir o nome de Jesus, para a glória do nome de Cristo. Nós vamos concluir, aleluia, o 14º livro e entrarmos já quase no fechamento da carta de 1 a Coríntios, capítulo de número 14. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, sabe de tudo. A palavra do Eterno diz, aqui no versículo de número 25, quem foi que acertou essa vez hoje? Hoje está certinho, que está brilhando aqui em cima, estou enxergando bem. Sobre a necessidade de ordem no culto. Existe uma necessidade de ordem de culto. Quando os crentes se ajuntam para cultuar o Senhor, precisa ter uma ordem. O culto tem que ter ordem. O culto tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. O culto tem que ser racional e o culto tem que ser espiritual ao mesmo tempo. E muitas vezes foge-se desta diretriz de andar dentro da ordem, onde há bagunça, onde há desordem. Deus não pode operar. Aí vira mais ou menos aí festinha e vira conversa fiada, né? Porque o culto tem que ter ordem. Veja só o que diz o versículo de número 26. Que fareis, pois, irmãos? Paulo está fazendo uma pergunta para a igreja de Corinto. Quando vos ajuntais, quando vocês estão reunidos para fazer o culto, cada um de vós tem salmo? Tem salmo no culto? Tem doutrina? Tem palavra? O culto tem salmo, tem doutrina. Salmo é louvor. Tem louvor no culto? Tem doutrina? Tem revelação? Revelação é a palavra. Tem línguas estranhas. Tem interpretação. Agora Paulo diz assim: faça-se tudo para a edificação. Então o culto tem que ter edificação. Se você for num culto onde todo mundo fala ao mesmo tempo, onde todo mundo canta ao mesmo tempo, onde um fala uma coisa aqui, o outro fala outra coisa lá, alguém está ministrando, o outro está falando, o outro está... Então não tem como se edificar. Então Paulo está dizendo: em um culto público tem que ter louvor, tem que ter a revelação, que é a palavra, tem que ter línguas estranhas, mas tem que ter interpretação, né? Porque você imaginou dentro de uma sala de reunião com 150, 200, 300 pessoas, 1000 pessoas, já pensou todos falando em línguas estranhas ao mesmo tempo, né? Você imagine só. E a maioria dos crentes não tem ordem. Você está pregando aqui, falando, cantando, o camarada levanta para entregar a profecia para o outro, né? Tem que entrar aqui no capítulo 14, minha filha, né? E o verso 26 você tem que aprender o que é uma ordem de culto, né? Uma ordem de culto.
uma preparação. O culto tem que ser preparado, o culto tem que ser elaborado, lógico, primeiramente por Deus, depois por o homem, depois o Espírito Santo vai usar o homem, né? Então, quer dizer, tem salmo, tem doutrina, tem palavra, tem a revelação bíblica, tem línguas estranhas, tem interpretação. Faça-se para a edificação. O que é edificar? Edificar é você reconstruir. Edificar é você falar o Evangelho, você falar as coisas de Deus. Esta semana passada, eu chamei um moço, e esse moço é meu superior. Ele tem 31 anos de idade, o rapaz tem quase 2 metros de altura, né? E ele é sisudo, é um rapaz sisudo, é complicado, né? E eu chamei ele em particular, né? E como eu conversei com ele, eu falei, eu quero conversar com você, coisa de 2, 3 minutinhos que eu vou falar com você. E como eu comecei a falar com ele, eu falei, primeiramente, eu quero te aconselhar como um pai, porque você tem idade para ser meu filho. Você é um moço de um grande potencial. Na tua idade, quando eu tinha a tua idade, eu tivesse feito o que você tem, ia ter dado voos rasantes. Então, não faça o contrário do que eu fiz. Seja humilde, seja sábio, pede direção para Deus, para que você tome as decisões aqui nesta empresa, porque Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. O moço começou a chorar. O que é isso? É edificar. Isso é edificação. Onde há um culto público, onde tem salmo, tem louvor, tem doutrina, tem palavra, tem revelação, tem línguas estranhas, tem interpretação, faça-se uma edificação. Porque se não tem edificação, não compensa, né? Apenas um ele se satisfaz e o outro não. Então o culto tem que ter inteligência. Um culto sem inteligência, ele se torna um culto, como se fosse palavras jogadas para o vento, que ela não produz efeito nenhum. Então Paulo já começa aqui: que fareis, pois, irmãos? Paulo pergunta: quando vocês estão juntos para cultuar o Senhor, cada um de vós tem o salmo, tem o louvor, tem a doutrina, tem a revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se para a edificação. E se alguém falar língua estranha, aqui está falando de língua estranha, faça-se isto por 2, ou quanto muito 3. Por exemplo, tem alguém pregando uma mensagem eloquente, não é uma mensagem de ensino, mas é uma mensagem eloquente, e às vezes o Espírito Santo usa a pessoa, aí 2, 3 falam em língua estranha, um no canto, outro no outro, aí está tudo certo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez que haja intérprete, né? Porque o camarada, quando ele ora em língua estranha, e é bom orar em língua estranha, é muito bom, né? Como que eu oro em língua estranha? Quando você busca Deus de verdade, o Espírito Santo toma a tua vida. No culto de oração é bom isso aí, porque culto de oração você tem liberdade. E quando a pessoa ela ora em línguas estranhas, o seu espírito ora bem, mas a sua razão não, porque você não entende, né? A língua estranha, você está falando para Deus, né? É Deus que entende, é os anjos que entendem. A língua estranha, os demônios não entendem, a gente sabe disso aí. Mas quando tem um culto público, que o camarada começa a falar em mistério, em línguas estranhas, ele tem que interpretar. Porque se ele não interpretar, ele vai atrapalhar o culto, né? Vai atrapalhar, o pessoal vai fazer barulho, e não vai acontecer nada, né? Os outros vão ficar olhando para ele. Então, estas coisas que as pessoas têm que separar, né? Tem que entender, porque tem muita gente aí buscando, montando os seus ministérios, mas sem preparo, sem conhecimento, né? Faz um cultinho ali, porque falou uma palavrinha assim, porque chorou, deu uma lágrimazinha, tocou uma viola, acho que é uma coisa, mas isso não. Ministério é isso não. Ministério é guerra. Ministério não é fácil. No momento do teste, da prova,
São poucos que suportam, são poucos que ficam firmes, porque o negócio é duro, dá vontade de chorar, dá vontade de chutar o pau na barraca. Essa é a grande verdade. Essa é a verdade. Aleluia. Agora, se você for políticozinho e tudo bem, está tudo certo, aí você vai ter um monte de amigo, ocasiano e assim, tal. E é por aí. Tá? Aí Paulo está dizendo, no verso 25, mas se não houver intérprete, onde você está? O cara tem um monte de gente falando, não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo, mesmo com Deus. Aí a irmã está pregando aqui, levanta um miserável ali e vai querer entregar a tal da revelação para o outro. Que falta de educação, né? Às vezes o irmão está louvando a Deus aqui, aí levanta o outro pulando num pé só, rodopiando, né? E vai, não, isso não existe. Isso aí é molecagem, meu filho. Isso aí é meninice. Né? Se você pegar um pastor doutrinado, ele vai meter um cajado em você, e você vai ter que ficar quieto, porque você não tem base bíblica. Aí vai falar que é o diabo, nós não passamos. Não, é a Bíblia que está falando, meu filho, é a Bíblia, né? Mas se não houver, se você não interpretar, se você não saber o que você está falando, então cala tua boca, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. As irmãs aí que são pregadoras, né? Pastora Maísa um pouco mais experiente, pastora Elza um pouco menos experiente. Quando Deus falar alguma coisa para ministrar uma palavra profética, nunca use o termo, eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas estou falando, né? Não existe isso. Aí o cara, irmão, eu vou falar uma coisa aqui para você, não sei por que eu vou falar, mas eu falei que você não sabe o que vai falar, você cala a sua boca. Como que o cara vai entregar um recado de Deus e não sabe o que está falando? Se tem Deus, não há variação de dúvida. Se eu chegar no irmão, Deus manda dizer, o Senhor manda falar, aí ok, beleza, aí está tudo certo, né? Então, esses negócios aí, quando for pregar, tem que ter um pouco de discernimento. Mas eu não sei porquê, você não sabe porquê, então você cala a sua boca, porque você está falando bobagem. Louvado seja Deus. A igreja pode dizer glória a Deus. O verso de número 29. Ele fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Você sabia que você pode julgar a profecia? Você pode. Não, você pode julgar, filho. Você tem que ver se aquela voz ali é a voz de Deus. Porque tem muita voz de vento contrário, né? Porque quando Deus fala, não há variação de dúvida, não é mesmo? Foi igual estava conversando com a pastora Maria do culto de terça passada, uma coisa, e o mocinho chegou lá e o Espírito Santo tomou a boca dele, ele falando em que eu tinha falado. É Deus, né? Aí é muito Deus, é Deus confirmando e Deus admoestando e Deus repreendendo. A palavra de Deus ela serve para exortar, serve para edificar e serve para consolar, né? Deus repreende e castiga aquele que ele ama, porque se Deus não castigar o cabra, Deus não ama. Se o pai não castiga, ó meu filho, se você der tudo para o teu filhinho, bonitinho, lindinho, tudo na mãozinha dele, está errado, meu filho, né? O pai tem que ter doutrina, ele tem que ter um braço forte, né? Ele tem que saber a hora de falar sim e a hora de falar não, porque senão a pessoa ela fica toda revoltada depois quando não consegue o seu objetivo, né? Então existe assim na igreja a mesma coisa. Deus vai preparando o homem, preparando a mulher, vai aparando as arestas, Deus vai falando os nãos do cabra, Deus vai fechando as portas, Deus vai espremendo o pinhão de um lado, espreme de outro, para ver onde está o coração do cidadão, né? Para ver onde está o cidadão do coração. Tem muitas pessoas desta igreja que são reprovadas para a obra de Deus, não são aptas para exercer um cargo de ministério de igreja, não pode receber, não tem condições, entendeu? Uma porque não tem compromisso,
né? Eu não estou falando das senhoras idosas, né? As anciãs, não, porque aí é outra coisa. Estou falando de gente que ainda tem força, tem vigor, quer participar, né? E não participa, não tem respeito ao culto. Se não respeita o culto, se não respeita a Deus, essa vida das pessoas de qualquer jeito é uma bagunça, não está nem aí. Tanto faz se a água descer ou se a água subir, né? Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, o ministro de Deus, ele está com dor, ele está chorando, ele está faltando os recursos naturais para a sua vida. Ele pode estar em qualquer diversidade, mas ele sempre está louvando ao Senhor, sempre está na presença de Deus, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra. Glória a Deus, aleluia. Fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem, a igreja julga. Verso 30: mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Então aquele que está com a palavra é a mesma coisa que a irmã está com a palavra louvando, certo? Aí o outro, Deus deu o louvor para o outro, então você tem que esperar a vez do outro, porque o outro recebeu a palavra. Quando você terminar, o outro fala. O outro fala. Igreja não pode ser bagunçada, né? Senão, supomos que cheguem pessoas que são indoutas, que não têm entendimento. Aí vem aquela barbárie, um cara falando aqui, o outro falando ali, outro ali, um olho pulando de lá, pulando de cá, e um manto daqui, um manto de lá, o rolo desceu de lá, e aquelas conversaiadas. E aí? Isso é Deus? Não, isso aí é conversa fiada, isso é molecagem. E você pode ver que todo esse tipo de moleque que faz essas coisas, vai ver a vida dele, vai ver quando vem o vento. É o primeiro a lançar fora do barco, né? E trair a igreja, e trair a obra de Deus. Aleluia. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos, o que está escrito aqui no verso 11? Porque todos podereis o que? Profetizar. Todos que nós estamos aqui podemos profetizar. Todos nós podemos profetizar. Uns depois dos outros. O cara está cantando aqui, levanta o homem ali para falar que Deus mandou a revelação para o outro. Oxe, mas farsa estranha é essa? Né? Espera a sua vez, né? Porque tem nego que pode se aparecer. Não é mais fácil colocar a melancia no pescoço, e andar na rua, ou vir com a roupa igual a túnica de José, várias cores, isso aí pronto. A atenção vai estar naquilo lá. A glória na igreja não é do homem, a glória é de Deus. Se você tem palavra profética, você pode reter a palavra, né? Você pode, né? E no momento oportuno você pode entregar, porque todos podem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam o quê? Consolados. Todos são consolados. Quero fazer uma pergunta aqui. Eu quero fazer um teste. Já vou dizer, é teste. Só me responde sim ou não. O Espírito Santo, ele é sujeito ao profeta? Quem acha que sim, levante a mão. O Espírito Santo é sujeito ao profeta? Não. Por que não? Nós que somos? Por quê? Ele é sujeito a Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é sujeito a ninguém. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Como que ele é sujeito? Eu já vi muitas pessoas, eu estou falando de pessoas pregadores, falando que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Não. O Espírito Santo não é sujeito a ninguém. O Espírito Santo é o Senhor. Ele é digno de louvor, ele é digno de adoração.
Olha o que é sujeito. Todos podeis profetizar, não é isso que Paulo falou? Então todos nós somos um profeta em potencial. Se o cara se consertar e buscar Deus, Deus mostra. Todos é profeta. Veja só o que diz o verso 32. Os espíritos dos profetas. O que fala de espírito dos profetas? A razão, o conhecimento. Os espíritos dos profetas são sujeitos a quem? Aos profetas. Se você recebe uma palavra de Deus aí, você precisa sair correndo na igreja para entregar para o outro? Precisa? Se eu estou falando aqui, se alguém está cantando aqui, Deus lhe deu uma revelação, Deus falou com você, você pode sair. Eu estou falando aqui, você vai sair correndo aqui para entregar para o outro? Não, porque o espírito do profeta, aquele que foi ministrado no seu coração, na sua razão, você pode retê-lo. Você retém, porque aí está sujeito. Você recebeu e você sujeitou isso, você guardou para você. Aí quando você tiver o tempo certo, a hora certa, o momento certo, aí você vai lá e entrega a palavra de Deus. Porque tem gente que gosta de se aparecer. E não é assim. O camarada vai na igreja, o cara revela toda a igreja. Isso é conversa fiada. Aquele barulho, um correndo para lá, outro correndo para cá. Isso aí é desordem no culto, tem que ter ordem, Então os espíritos dos profetas, aquele que foi te entregue, está sujeito a você. Você recebeu. O tal do Jonas não recebeu a mensagem? Jonas não reteve a mensagem? Jonas se mandou de Jope até Tarsis. Jonas montou lá em Tel Aviv e foi baixar lá na Espanha. Foi baixar lá na Europa. Saiu da Ásia, foi baixar na Europa. Por quê? Porque não queria pregar a palavra para os vizinhos ali, ao lado. Mas Deus, que é Senhor e não é sujeito a ninguém, Deus deu ordem ao grande peixe, e o peixe foi lá, engoliu o miserável do profeta, e ele teve que ficar 3 dias e 3 noites orando no ventre do peixe. Eu falo uma coisa para você: o homem de Deus, a mulher de Deus sincera, aquele que é intrinsecamente ligado com o Senhor, ele pode estar em qualquer situação de desespero, mas quando ele clamar ao Senhor, a sua oração chegará até o santo templo do Senhor. Chegará até o santo templo do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque Deus, Ele tem, e quando Deus manda, está mandado, ninguém pode impedir o agir de Deus. Aleluia. Olha o que Paulo fala aqui no 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Senão de quê? De paz. Como em todas as igrejas dos santos. Quem são esses santos? Nós. Antigamente eram eles, outrora eram eles, os crentes de Corinto, os crentes de Éfeso, os crentes da Galácia, os crentes da Macedônia, de Creta, de tantos outros lugares, os santos, louvado seja Deus. Agora vai entrar uma polêmica aqui, vamos polemizar. Aí Paulo fala assim agora no verso 34: as mulheres estejam caladas nas igrejas. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, aprender. Entenda bem, depois vamos ruminar. É ruminar que fala? Avá? É ruminar? E se querem aprender alguma coisa, interroguem
em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Agora vamos entender isso? Isso é, Paulo está falando para quem aqui? Para quem que Paulo está falando? Para quem? Para quem que Paulo está falando? Para a igreja de Corinto. Não está falando para a nossa igreja, está falando para a igreja de Corinto. Paulo está tratando em Corinto. Esse assunto é interno, é lá. Qual era o problema que tinha na igreja de Corinto? Então quer dizer que mulher não pode pregar? As mulheres têm que estar caladas, não podem pregar? As mulheres não podem falar? Se quiser aprender, tem que interrogá-lo lá na casa. Não é nada disso. Não é nada disso que Paulo está tratando aqui. Aqui no verso 31, o que está dizendo aí no verso 31? Todos? Porque todos podereis. Todos é quem? É homem e mulher. Todos poderei profetizar. Aqui ele já fala que a mulher fica calada. Por quê, irmãos? Porque o culto estava desordem. Existia essa igreja de Corinto foi uma igreja muito atribulada, que deu muito problema para Paulo. Paulo precisou ir lá com o chicote para consertar a igreja. Porque lá existiam umas madames na igreja, como existe ainda. Existe, ainda existe. Tem gente que quer ser dono da igreja. Igreja não tem primeira dama. Igreja não existe primeira dama. A mulher de pastor não é primeira dama. Mulher de pastor é crente. Aleluia. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém pode palpitar. Dono da igreja é que depois é o pastor que dirige a igreja. A responsabilidade é dele. É ele que vai dar conta da alma da pessoa. É ele que vela. É o que está escrito no escritor dos Hebreus, no capítulo 12, né? Que 12, 17, se não falha a memória, que amai os vossos pastores, orai pelos vossos pastores, porque eles velam por suas almas e irão dar conta delas. Essa é a grande verdade. Então Paulo está dizendo aqui, porque algumas se intrometiam, interrompiam o culto com perguntas sem nexo e às vezes até censurando quem estava sob o comando do culto. Essa é a grande verdade. O que aconteceu foi isso, foi uma censura dessas mulheres ricas e poderosas dentro da igreja que queriam mandar na igreja. É minha oferta, que minha oferta, meu dízimo? Aleluia. Quem sustenta a igreja é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Porque se não fosse assim, a palavra não se contradiz. Não é verdade? Não tem como. Veja lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. Pode voltar aí. No capítulo 11, no verso 5. Aleluia. Se as mulheres não podem falar, então Paulo errou aqui. Veja só o que Paulo fala no capítulo 11 e no versículo de número 5. Alguém lê para mim. Mas toda mulher que ora ou profetiza. Mas toda mulher que ora ou profetiza, tá bom. Mas toda mulher que ora ou profetiza. Então quer dizer que as mulheres em Corinto, elas oravam e profetizavam. Tinham profetas lá. Tinha mulheres que oravam e profetizavam. Agora ele está censurando aqui a bagunça. A desordem que existia. Você já viu um camarada chegar no pastor assim: pastor, eu quero ser consagrado a pastor, né? Eu quero ser consagrado a evangelista, eu quero ser diaconisa, eu quero ser, né? É esse. Aí o pastor olha: mas você está ficando doido da cabeça? Ué, é assim? Então é assim que funciona? Não, porque eu subi no monte e fiquei lá 21 dias no monte orando, e o Senhor falou que o meu ministério, meu chamado é ser pastor, então o Senhor tem que me consagrar. Olha a barbárie, existe isso, viu? Existe. Por isso que está essas pessoas todas doentes, sem estrutura, né? Ou outro que foi subir o monte: eu fiquei 40 dias, 40 noites no monte, eu mesmo me ungi. Oh, irmãos, pelo amor de Deus, tem que ter ordem, o culto tem que ter ordem, tem que ter decência. Aleluia.
fala lá em Lucas 2,36 que Ana viveu, a profetisa Ana, Lucas 2,36, a profetisa Ana, essa santa mulher de Deus, viveu 7 anos com seu marido, e o seu marido morreu, e passados-se mais de 80 anos, ela vivia em comunhão com Deus todos os dias, em oração, em rogos e em jejum, no templo, buscando a Deus todos os dias do templo. Louvado seja Deus. E ela viu o Messias. Ana era profeta, profetizava. Então, quem falou que mulher não exerce cargo ministerial? Está falando aquilo que não deve. Tem até umas mulheres lá no capítulo 13 de Ezequiel, umas profetas de Satanás, que dizia que falava em nome de Deus, mas falava em nome de Baal e Asterote, enganando o povo, não é verdade? Então, existe o ministério, sim, claro que existe. Existiu profetas, profetisas, como quem? Quem foi profetisa na Bíblia? Alguém pode me falar aí? Débora, profetisa e juíza. Além de ser profeta, ela era juíza, julgava. Ela tinha o comando da nação nas suas mãos, juntamente lá com aquelas pessoas do exército, todos aqueles que estavam do lado dela. Outra profetisa, Miriam, irmã de Moisés, era profetisa, era profeta, né? Quando ela se levantou contra Moisés, e que Deus repreendeu ela e Arão, dizendo: com Moisés, teu servo, eu falo cara a cara, e com vocês que são profetas, eu falo em visão e sonhos, mas o meu servo, eu falo olhando no olho dele, cara a cara, ele ouve a minha voz, né? É assim, Deus usa quem Ele quer e quem se coloca na brecha para ser usado, na brecha da rocha. É a brechinha assim, ó. Se você der espaço, o Senhor opera milagre extraordinário. Então, as mulheres serviam o Senhor, né? A mulher de Ezequiel também era profetisa, também profetizava, e tantas outras que o Senhor levantou. Maria também era uma profeta, profetisa, e tantas outras. Então, esse texto bíblico, que é aquela igreja daqueles bestas que colocam o véu assim na cara, aqueles otários lá, eles usam esse versículo isolado, entende? Texto e contexto, interprete, é um versículo isolado, você tem que entender. Isolado, eles impõem uma regra de conduta deles lá, e eles acham que é aquilo e acabou, né? E acabou. Não, tem que examinar, tem que ter conhecimento, porque se não tiver conhecimento, não vale de nada. Essa é a grande verdade. Vai ser dando murro em ponta de faca, é como dar murro em coisa que não come, né? O versículo de número 36: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, né? Para a gente aí que prega, que é profeta, que é isso, não é o que Paulo está dizendo, né? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, são mandamentos e a palavra de Deus. Mas se alguém ignora isso, que ignora, né? Paulo falou que ignora. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Pode falar língua estranha sim, tá? Não está proibido, pode falar, mas tem que ter ordem, tem que ter decência, né? Para nós finalizarmos o verso de número 40: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Acabou. Essa é a norma. O culto tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Tem que ter fim, como teve hoje aqui. O começo com a palavra, com a oração,
os salmos, os louvores, a deprecação, a intercessão, né? Só não teve a oferta hoje, mas tudo bem. Teve a palavra e agora vai ter a oração final em agradecimento ao Senhor. Vamos orar.